All the Young Dudes, capítulo 62, quarto ano, novembro, parte 2. Segunda-feira, 4 de novembro de 1974. Não sei não, Peter disse, torcendo as mãos novamente. A professora McGonagall disse que não devemos mexer com o tempo. Não vamos, Sirius resmungou, já tendo explicado o plano 2 vezes. Essa é uma brincadeira trouxa, Peter. Enfie isso na sua cabeça dura. Não, Remus franziu a testa, sentindo pena de Peter, que ficou de mau humor o dia todo porque havia sido deixado de fora do planejamento noturno. Não estamos mexendo com o tempo, Pete, Remus explicou gentilmente. Estamos apenas mexendo com os relógios. Peter olhou para Remus, então para James, buscando confirmação. Está bem, ele disse devagar. Acho que entendi. Eles concordaram em fazer isso o mais rápido possível e lutaram para terminar as aulas naquele dia, com a crescente expectativa para seu plano diabólico. Remus teve que calar James e Sirius mais de uma vez quando a empolgação deles levou a melhor. Eles não eram muito sutis na maior parte do tempo. Não vai funcionar se mais alguém souber disso. Remus sibilou na hora do almoço quando Mary perguntou sobre o que eles estavam cochichando. Então calem a boca. Eu sei que você sabe manter um segredo se realmente tentarem. Eles mal podiam esperar que a noite caísse e o castelo ficasse vazio e quieto. Já fazia muito tempo que não ficavam juntos depois de escurecer, e, embora fosse uma tarefa muito simples, todos queriam ir. Havia um problema. Agora era muito mais difícil colocar os 4 sob a capa do que há 3 anos atrás. Peter, você fica aí, Sirius disse após a terceira tentativa. Por que eu? Peter protestou. Porque sou sempre o único deixado de fora. Não estamos deixando você de fora, idiota. Isso é puramente uma preocupação logística. Sirius revirou os olhos. James? Eu vou ficar, Remus ofereceu. Eu sou mais alto, é minha culpa. Mas foi sua ideia, Sirius lamentou. Você não pode perder. Remus encolheu os ombros. Iremos muitas vezes. Vamos fazer isso mais de uma vez. Mesmo com 3 é um aperto, disse James. Black, Pettigrew, fiquem de fora. Por que eu? Sirius e Peter reclamaram ao mesmo tempo. Por quê? James disse, os lábios se curvando. A ideia é do Moony e a capa é minha. Foi preciso um pouco mais de discussões, massagens no ego e muitas promessas de que todas as noites eles se revezariam, só para ser justo, antes que os 2 marotos rejeitados concordassem. Logo depois, Sirius e James estavam se esgueirando pela sala comunal da Grifinória sob a capa, andando na ponta dos pés ao passarem por alguns alunos do 7º ano, dormindo inconscientes em cima de seus livros para os Nien. Espero que os 2 parem de brigar se dermos a ele uma hora sós. James sussurrou quando eles deixaram o buraco do retrato e entraram no corredor escuro e vazio. Por que Sirius está sendo um idiota com Peter, afinal? Remus perguntou o mais baixo possível. Eles não queriam incomodar Pirraça, ou pior ainda, Sra. Norris. Acho que todas as garotas sabem da grande competição do amasso, James respondeu, movendo-se lentamente para que Remus pudesse acompanhar. Sirius acha que Peter contou a elas. Por que ele pensaria isso? Você conhece Black, James disse com um sorriso na voz. Adora tirar conclusões precipitadas, normalmente conclusões erradas. Você não acha que foi Peter, então? Remus perguntou inocentemente. Moony, James bufou. Eu sei que foi você. Ah, não me incomodou. James riu baixinho. No mínimo melhorou as minhas chances de ganhar a aposta. Marlene se ofereceu para me beijar, disse Remus de repente, mas eu disse a ela que não estava na aposta. Ele não tinha certeza do porquê resolveu contar a James, ou por que escolheu um momento tão importuno para fazê-lo, suposto que só queria que alguém soubesse. Talvez fosse uma coisa de ostentação. Foram eles que não o incluíram na competição em primeiro lugar. James riu. Não diga a Sirius, ele nunca vai superar isso. Ela te beijaria. Remus acrescentou caridosamente. Ela me disse que faria. Infelizmente não é para ser, respondeu James casualmente. Remus ficou pensativo por um tempo, mas eles haviam chegado ao relógio agora, na parte inferior da grande escadaria.
Era muito grande e muito bonito, com uma vasta moldura de mogno entalhada com várias criaturas, com os rostos e mãos moldados em ouro cintilante e plantas mágicas. Remus puxou sua varinha e se concentrou cuidadosamente em desarmar os feitiços de proteção colocados ali por um grande mago há muito tempo. Levou um longo tempo. Eram complexos e intricados, entrelaçados como renda fina. Mas lento e cuidadosamente, um por um, ele sentiu a magia se soltar com um leve estalo em algum lugar na sua barriga. Ele sorriu para James. Aqui vamos nós. James acenou com sua própria varinha para o relógio e o ponteiro mais longo rolou 5 minutos para trás. Ele olhou para seu próprio relógio e ambos viram a sincronização acontecer. James riu baixinho. Olha, Mooney, eu sabia que tinha que ser você. Vamos, é melhor voltar. Eles voltaram a subir as escadas mais rápido agora, tontos no triunfo. No topo, Remus teve que parar para respirar por um momento. Ele apoiou a mão no ombro de James para se equilibrar e o outro garoto esperou pacientemente. Ei, James. Sim? Você realmente vai perder a aposta para o Sirius só pela Lily? As costas de James enrijeceram um pouco, mas ele não parecia irritado. Talvez eu não perca, mas Lily nunca vai. Sou eu que estou fazendo aulas de adivinhação, Lupin, não você. Sim, mas ela te odeia. Ela não me odeia. James riu. Lily Evans não tem um pingo de ódio em seu corpo. Remus não disse nada sobre isso, sabendo que era verdade. James continuou. Só não é hora ainda, isso é tudo, mas eu não me importo. Ah, disse Remus. Pela primeira vez ele percebeu que James não simplesmente gostava de Lily. Era algo completamente diferente. Remus queria fazer mais perguntas, mas ele não sabia como. Ele não era Sirius, não poderia ser tão descarado. Quando eles voltaram para o quarto, Sirius estava andando de um lado para o outro. As cortinas estavam fechadas ao redor da cama de Peter. Pode-se presumir que eles não usaram o tempo para resolver suas diferenças. E Sirius praticamente latiu, ansioso enquanto James e Remus tiravam o relógio. Feito. James disse, simplesmente bocejando e se dirigindo para sua própria cama. Ele deu um tapinha no ombro de Sirius ao passar por ele. Aproveite seus 5 minutos a mais de sono. E assim a pegadinha continuou. Todas as noites naquela semana, 2 marotos desciam as escadas sob a capa da invisibilidade e executavam o feitiço para mover o ponteiro dos minutos 5 graus para trás, de modo que, no sábado de manhã, todos os relógios de Hogwarts estavam atrasados 25 minutos. Até agora, ninguém parecia ter notado e James e Sirius estavam ficando inquietos. A questão é, Sirius bocejou durante o café da manhã, em seu uniforme de quadribol amarrotado com os olhos sonolentos. Não estamos realmente dormindo meia hora extra, não é? Não estamos indo para a cama mais cedo. Não, bem, essa não é realmente a intenção, disse Remus, tentando fazer um sanduíche com torrada, marmelada, geleia de morango e outra torrada. Ainda assim, acho que deveríamos ter algum benefício disso tudo. A satisfação de um trabalho bem feito? Remus respondeu secamente antes de morder sua criação. Geleia de fruta doce caiu por entre as torradas, escorrendo por seus dedos. Sirius fez uma careta. Ele tinha aversão a coisas pegajosas. O brilho de uma genialidade anônima aparentemente não era suficiente para Sirius. Na manhã seguinte, Remus acordou muito antes de seu despertador tocar, e quando ele checou seu relógio de cabeceira, viu que, aparentemente, ainda eram 7 horas. Ele se aproximou e sacudiu Sirius. O que você fez ontem à noite? Remus perguntou, assim que Sirius finalmente acordou. Você e James voltaram ao relógio, não é? Só queria dormir mais, só isso. Quanto você voltou? Não sei, 1 hora ou 2. O quê? O quê? Sirius parecia genuinamente surpreso. Não é esse o objetivo da pegadinha? Bem, Remus suspirou. Qual era o objetivo? Não poderia durar para sempre de qualquer maneira. Isso ainda assim é demais. Vou ver se consigo adiantar um pouco essa noite. Sirius deu de ombros, rolou e voltou a dormir. Algumas pessoas comentaram como era estranho acordar em plena luz do dia no inverno às 7 horas da manhã, mas como era domingo de qualquer maneira, Remus achou que eles tinham se safado. Naquela noite,
Remus e Peter desceram as escadas como de costume e Remus tentou corrigir a imprudência de Sirius. Podemos colocar para que acordemos mais cedo no próximo sábado? Peter perguntou incerto. Remus ainda não tinha certeza se Peter havia entendido completamente o que eles estavam fazendo. Não vejo por que não. Remus deu de ombros. Por que você quer acordar mais cedo? É um fim de semana em Hogsmeade e eu vim me encontrar... Não, nada. Quem? Por favor, não diga a James ou Sirius. Quem, Pete? Desdemona Lewis. Não vou contar a ninguém. Remus foi para a cama com o coração pesado naquela noite. Ele sentia que havia perdido todos os seus amigos agora. O único que não queria falar constantemente sobre suas relações com o sexo oposto era Lily, que ele sentia um pouco culpado perto de Lily por ter arruinado indiretamente o projeto de poções deles. Para ser justo, todos na classe foram arruinados. Minha nossa! Professor Slughorn coçou a cabeça, completamente confuso com as poções inúteis que todos haviam preparado. Todos deixaram fermentar pelo tempo certo? Deve ser exatamente 24 horas. Todo mundo tinha, é claro, ou pensaram que sim. Foi realmente culpa de Sirius, Remus disse a si mesmo. Sirius, é claro, achou todo o episódio imensamente divertido e isso apenas o inspirou a correr riscos ainda maiores. O problema era que Remus não conseguiria impedi-lo. Cada vez que Sirius tinha que descer e mudar o relógio, ele se certificava de que iria com Peter ou James, e sempre que Remus se oferecia para ir, Sirius desistia. Eu sei o que você está fazendo. Remus disse a ele quando eles acordaram em uma manhã com o sol já em seu ponto mais alto no céu. E eu sei o que você está fazendo, Sirius respondeu com um sorriso. Senhor certinho. Era verdade. Remus estava descendo a cada 2 noites e tentando consertar qualquer destruição que Sirius havia causado, de modo que na terceira semana de novembro os relógios estavam todos girando descontroladamente para um lado e para o outro, às vezes alternando em até 4 horas. O principal problema era que Sirius não dizia a ele o quanto ele havia mudado, então Remus estava tendo que adivinhar suas correções. O que diabos está acontecendo? Mary disse certa manhã no café da manhã, depois de talvez apenas 4 horas de sono. Remus se arrependia disso, mas foi a única maneira de recuperar terreno no ridículo cabo de guerra com Sirius. O café da manhã havia se tornado um evento muito estranho. Parecia que os elfos domésticos na cozinha estavam mais confusos do que qualquer outra pessoa sobre as horas do dia e estavam em desacordo sobre qual refeição deveriam servir. Como tal, ovos mexidos estavam sendo servidos junto com purê de batata e molho. Pernas de cordeiro acompanhadas de flocos de milho, e 1 ou 2 vezes todos haviam chegado para jantar e nada havia aparecido. Sirius e James estavam adorando cada minuto disso, é claro. O que você quer dizer? Sirius perguntou, indiferente. Sirius não estava falando naquela manhã, apenas bocejando e ocasionalmente lançando olhares raivosos para Remus. Alguém mais está dormindo muito mal? Mary perguntou desesperadamente. Ela estava começando a parecer muito cansada. Seu cabelo escuro estava saindo de suas tranças em espirais grossas e seus olhos estavam ligeiramente vermelhos. E o que está acontecendo com o tempo? Sim, estava muito escuro ontem, Marlene bocejou, mas hoje começou a clarear às 6 ou algo assim. Hogwarts é um lugar muito misterioso e mágico, disse James. Quem somos nós para questionar o seu funcionamento interno? Enquanto isso, Remus estava muito preocupado com a lua cheia que se aproximava. Ele achava que era breve, mas de qualquer maneira não havia como ter certeza. Se Sirius não diminuísse as mudanças, ele poderia perder completamente o controle do tempo e apenas se trancaria na Casa dos Gritos por uma semana. Não sabia como explicar isso para Madame Pomfrey, mas, se ele não fizesse algo a respeito, então correria o risco de se transformar em algum lugar do castelo. Quarta-feira, 27 de novembro de 1974. Na quarta semana, Remus achava que nenhum dos marotos tinha a mais vaga ideia de que horas deveria ser. Ele desistiu de tentar corrigir Sirius e, em vez disso, achou melhor deixar as coisas acontecerem. Tudo finalmente chegou a um ponto crítico quando, enquanto bocejava durante uma aula de transfiguração, Peter de repente olhou pela janela e arfou. — O que foi, Pettigrew? McGonagall retrucou. Ela estava muito mais irritada do que o normal.
Na verdade, todo mundo estava, e Remus resolveu nunca mais bagunçar o padrão de sono de ninguém novamente. Nada, professora. Mas era tarde demais. Toda a classe, incluindo McGonagall, agora estava olhando pela janela também e assistindo ao nascer do sol às 11 horas da manhã. Ah, pelo amor de Deus! McGonagall disse. Classe, eu quero todos vocês no salão principal de uma vez. Estou chamando o diretor. Menos de uma hora depois, Remus estava se sentindo extremamente nervoso, cercado pelo resto da escola, enquanto esperavam que Dumbledore falassem com eles. Ele não tinha visto muito o diretor naquele ano. O velho costumava faltar às refeições agora, e McGonagall disse que ele estava simplesmente viajando a negócios para o ministério. Ainda assim, ele estava aqui agora, e Remus não conseguiu evitar a sensação de enjoo na boca do estômago enquanto o bruxo de cabelos brancos se aproximou do púlpito. O que você acha que está acontecendo? Lily perguntou a Remus. Mary estava cochilando em seu ombro. Não faço ideia, respondeu ele, esperando que soasse convincente. Parece... Dumbledore continuou. Ele falava muito suavemente para um professor, Remus sempre pensara, mas de alguma forma todos ficaram quietos. Que temos alguns piadistas entre nós. Imediatamente todos no salão se viraram para olhar para Remus, Sirius, James e Peter. Remus continuou olhando para frente, ignorando-os. Peter começou a sacudir o joelho ansiosamente, olhando para James, que sorriu de volta para o público de maneira afável. Remus não conseguia ver o que Sirius estava fazendo, mas com certeza seria algo ridículo e altamente desrespeitoso. Ainda assim, Dumbledore não fez acusações, apenas sorriu agradavelmente e continuou. Fiquem tranquilos, pois os relógios estão sendo corrigidos e as medidas tomadas para garantir que isso não aconteça novamente. Nesse ínter, acho que todos nós poderíamos descansar um pouco. Estou cancelando o resto das aulas de hoje para serem retomadas em nosso horário normal e correto amanhã de manhã. Houve um murmúrio coletivo de apreciação por essa notícia. Sim, Sirius sibilou, benefícios. Agora, Dumbledore ergueu os braços. Podem ir. Usem este tempo com sabedoria. Todos no salão se levantaram e começaram a caminhar cansados em direção às portas. Os marotos estavam prestes a fazer o mesmo quando McGonagall apareceu atrás deles, colocando a mão nos ombros de Sirius e James. Esperem, ela disse. Vocês 4. Remus engoliu em seco enquanto o resto da escola desocupava o salão até que fossem apenas os 4 deles, Dumbledore e McGonagall. Então, Dumbledore sorriu gentilmente, qual de vocês teve a ideia? Ou foi um esforço coletivo? Os 4 meninos se entreolharam, depois encararam o chão. Dumbledore riu. Admirável, ele disse com aprovação. Então, teremos que tratá-los todos igualmente, hein? Acho que 10 pontos serão tirados de cada um. Você concorda, professora McGonagall? No mínimo, ela acenou a cabeça. E detenções. Vou deixar isso em suas capazes mãos, então. Só uma coisa, rapazes. Todos olharam para cima, estremecendo enquanto se preparavam para a repreensão. Todos vocês são claramente bruxos, muito talentosos, Dumbledore continuou a sorrir. Peter fez um barulho estranho. Isso é muito claro. Era um feitiço simples, sim, mas altamente eficaz. Esse tipo de pensamento os levará longe, mas talvez um pouco mais de premeditação e planejamento da próxima vez. Assim, poderiam não ter sido descobertos tão rapidamente. 3 semanas não é nada ruim, Sirius deixou escapar. James o chutou, mas Dumbledore riu. McGonagall ficou vermelha de raiva. Então serão 3 semanas de detenção, Black. Sirius baixou rapidamente a cabeça e James murmurou baixinho. Idiota. All the Young Dudes, capítulo 63, 4º ano. Dezembro.
Quarta-feira, 4 de dezembro de 1974. Todos receberam 3 semanas de detenção com McGonagall. O que significava escrever a mesma frase repetidas vezes em um papel, e lição de casa extra. E foram banidos de Hogsmeade até o ano novo, para o horror de Peter. A pobre senhorita Lewis teria que esperar. Isso também significava que Remus não poderia comprar nenhum presente de Natal para seus amigos, mas ele estava grato por essa desculpa. Até agora, Lupin possuía uma pequena fortuna, aos seus olhos pelo menos, de 10 galeões e 12 sicles. Não estava nem perto da herança de James, é claro, ou mesmo da de Sirius, herdada do seu tio, mas era mais do que Remus jamais tivera, mesmo em dinheiro trouxa. Ele já havia começado a fazer planos para o momento em que completasse 17 anos. Aprender como aparatar era o principal. Ele tinha que ter certeza que conseguiria. Então, comprar suprimentos suficientes e começaria sua busca. E ele achava que sabia por onde começar. Nesse semestre, desde que voltou para Hogwarts, Remus estava lendo o Profeta Diário do início ao fim. Pegava emprestado a cópia de James e fazia anotações em particular, geralmente na biblioteca onde os outros marotos não o incomodariam. Estava procurando por qualquer coisa, ataques, avistamentos, rumores, qualquer coisa relacionada a lobisomens ou criaturas das trevas não identificadas. Havia muito pouco ali. James afirmou que isso acontecia porque o Ministério não queria assustar ninguém. Mas ainda haviam pistas. Às vezes havia histórias sobre aurores interrompendo reuniões ilegais, sempre em lugares distantes, nas hébridas exteriores ou em Brecon Beacons. E sempre aconteciam na noite anterior à lua cheia. Isso era uma evidência sólida no que dizia respeito a Remus. Greyback estava reunindo seguidores e ninguém mais parecia se importar. Até mesmo os aurores estavam sendo casuais sobre isso. Exatamente como aconteceu com Lyle. No início de dezembro, Remus estava preocupado o suficiente para consultar Ferox. O curso de estudos de trato das criaturas mágicas deste ano provou ser tão fascinante quanto no ano anterior, e a dedicação de Ferox ao ensino não diminuiu. Ele até insinuou trazer um semi-inviso real como um presente de Natal, embora Remus não tivesse ideia de onde conseguiria uma. O professor levou todos eles até o lago para uma aula, onde Ferox teve uma longa e aguda conversa com um dos sereianos que moravam lá. Ninguém tinha a menor ideia do que eles estavam falando, mas tinha sido interessante mesmo assim, e Remus tinha feito alguns diagramas muito úteis. Foi segurando esses diagramas e a redação que Remus se aproximou do escritório de Ferox em uma tarde sombria de dezembro. Já que Sirius e James estavam agora no time de quadribol, era muito mais fácil para Remus fugir e conduzir seus próprios negócios pessoais, ultimamente sendo o caçador de lobisomens ou o principal fornecedor de tabaco de Hogwarts. Lily perguntou se ele queria ir à biblioteca. Ele achava que ela devia estar se sentindo um pouco solitária neste semestre, já que ela costumava perguntar se ele queria ir para lá ou para cá com ela. Ele não havia notado se ela estava passando menos tempo com Mary e Marlene, mas quem sabia com as meninas? De qualquer maneira, tendo se livrado de todas as outras responsabilidades, Remus bateu na porta do escritório de Ferox. Entre! A familiar voz cantante com sotaque de Liverpool chamou. Remus sorriu e entrou. Oi, professor, disse ele, segurando seus papéis. Lupin! Sente-se, sente-se! Ferox sorriu para ele por trás de sua mesa. Ele parecia estar fazendo reparos em uma gaiola dourada muito grande, sua mesa coberta com ferramentas, fios e outras bugigangas que não pareciam pertencer ao escritório de um professor. Estou com minha redação sobre os sereianos aqui. Ele a colocou no único pedaço livre da superfície. Caramba, Remus, você é ansioso! O professor Ferox sorriu, guardando suas ferramentas em uma bolsa de couro. Isso não era para ser entregue até o último dia do semestre? Remus deu de ombros, secretamente emocionado. Eu já tinha terminado, então achei melhor entregar agora. Muito bom. Quer um chá? Sim, por favor. Ferox empurrou a grande gaiola para o lado e acenou com a varinha casualmente. A varinha de Ferox era mais curta do que a de Remus e mais grossa, feita de algum tipo de madeira nodosa como se tivesse sido arrancada diretamente de um galho de árvore. Um bule apareceu do nada, seguido por 2 xícaras e pires que caíram ruidosamente sobre a mesa.
Eram muito velhas e lascadas em alguns lugares. Opa! Ferox sorriu envergonhado. Nunca tive muita sutileza com encantamentos. Esse é o antigo conjunto da minha vovozinha. Remus sorriu educadamente e usou a própria varinha para servir o chá. Ele achava a levitação muito fácil e Ferox parecia impressionado. Minha avó costumava beber no pires e tudo, ele murmurou nostalgicamente, levando a xícara aos lábios. Achava que era elegante? Bendita seja. Remus nunca sabia o que dizer quando as pessoas começavam a falar sobre seus parentes. Levou 4 anos para aprender que as pessoas que tinham famílias não queriam realmente ouvir sobre as experiências de pessoas que não tinham. Isso as deixava desconfortáveis. Ferox pareceu notar a reticente educação de Remus e mudou de assunto. A este ponto, ela ofereceria um biscoito e um cigarro, mas acho que os dois acabaram. Remus ergueu a sobrancelha e procurou dentro do bolso. Aqui, senhor, disse ele, oferecendo uma caixa de Marlboro. Ah, então os rumores são verdadeiros, hein? Nosso contrabandista residente. Remus deu de ombros novamente, cuidadosamente tentando mascarar a sua empolgação enquanto Ferox realmente aceitava um cigarro e o acendia cuidadosamente com a ponta da varinha. Como você fez isso? Ele perguntou, tentando com a sua própria varinha sem sucesso. Ferox riu. Vem cá. E Remus se inclinou sobre a mesa para permitir que Ferox acendesse seu cigarro. É melhor eu não te ensinar. O professor deu uma piscadela. É um hábito terrível. Remus sorriu através de uma nuvem de fumaça, dando uma longa tragada. Então, Ferox disse, recostando-se na cadeira. Presumo que essa seja mais do que apenas uma visita social, jovem Lupin? Sim, mais ou menos. Remus acenou com a cabeça, limpando a garganta. Eu só tinha mais algumas perguntas sobre... Bem, eu não sabia a quem perguntar e você disse ano passado que eu sempre poderia vir até você. Claro. É sobre seu pai? Ah, não. Remus balançou a cabeça veementemente. Ele não. Ele pode ter soado um pouco mais energético do que pretendia, mas estava farto de Lyle Lupin e do sentimento terrível, vazio e de culpa que sentia quando pensava no homem. Ele não queria saber mais sobre o passado. Isso era sobre o futuro. Remus deu outra tragada, deixando seus nervos se acalmarem. É sobre Greyback. Remus. Eu mereço saber, ele disse sombriamente, perdendo o sorriso. Essa é a minha vida. Ferox olhou para ele por um longo tempo antes de suspirar. Igualzinho ao seu pai. Ok. O que você quer saber? Não que haja muito que eu possa te dizer. Pelo que todos sabem, ele ainda é um fugitivo procurado. Pelos artigos que você me deu, um deles disse que o ministério pensava que eles estavam tentando formar um exército e é por isso que ele gosta de... crianças? Isso é apenas um boato, Ferox disse, as sobrancelhas franzidas. Não há evidências? Eu sou a evidência, Remus disse, inconscientemente pressionando a mão ao lado do corpo onde a pior cicatriz de todas estava escondida sob seu uniforme. Bem, se ele tivesse tentando fazer isso nos anos 60, nós já teríamos escutado sobre isso nessa altura, hein? Essa era uma linha de raciocínio errada na opinião de Remus. Ele acenou com a mão. Houve ataques. Se você for ler os jornais com atenção, o Lorde das Trevas, ele é a pessoa perfeita para encorajar Greyback, pelo que ouvi. Algo precisa ser feito para impedir que as pessoas se juntem a eles, para impedir que pessoas como eu se juntem a ele. Eu não sei o que você sabe sobre esse tal Lorde das Trevas, Ferox respondeu rigidamente. Mas ele só está interessado na pureza do sangue. Ele consideraria alguém como Greyback um mestiço, abaixo dele. Remus pensou em Snape e nos outros Sonserinos e imediatamente descartou essa teoria também. Ele pode não o respeitar, mas contanto que Greyback faça o trabalho, e se ele conseguir seguidores suficientes... Você está superestimando o poder deles dois. O Lorde das Trevas é apenas um arrivista político alimentando-se de alguma opressão percebida. Ninguém o leva a sério. Ninguém te importa. E Greyback? Bem, ele é praticamente um abandonado, um lunático delirante. Nenhum deles tem nada substancial a oferecer a seus seguidores. Remus bufou. Sim, bem, o Ministério não tem exatamente muito a me oferecer também, exceto por uma coleira e uma jaula. Remus, isso não é verdade? Ferox parecia angustiado. Remus não se importou. É sim.
Tenho quase 15 anos, não sou mais um menino. Minhas oportunidades de emprego são um pouco menos merda como trouxa do que como bruxo. Não posso deixar de notar que eu sou o único em Hogwarts, que não posso contar a ninguém. Ah, espere, até eu ter 17 anos, então eu tenho que contar a todos, certo? Então, todo mundo sabe que deve me evitar caso eu fique com um pouco de fome. Greyback pode não ter muito a oferecer a nós, mestiços, mas quando você não tem nada mais ao seu favor... Remus, você tem... Não! Eu li as leis, os estatutos e a porra do registro de merda. Ele apagou o cigarro na borra da xícara de chá, furiosamente. A lua cheia estava a semanas de distância, mas sua temperatura estava subindo. Seu coração batia forte, enquanto ele olhava para Ferrex, desafiando-o a responder. O próprio Ferrex parecia bastante abalado, mudo. Isso por si só esfriou o temperamento de Remus. Ele pretendia ter uma discussão racional, queria aprender coisas, não gritar com seu professor favorito. Pegou outro cigarro e acendeu-o com a caixa de fósforos que carregava. Depois empurrou a caixa sobre a mesa para Ferrex. Fique, ele disse baixinho, inalando. Sinto muito, eu não queria gritar. Não há problema em gritar, Remus? Ferrex sorriu fracamente. Especialmente quando alguém não está ouvindo e você precisa ser ouvido. Remus olhou para ele com curiosidade. Ferrex relaxou um pouco. Eu acho que você vê a raiva como uma fraqueza, mas não é. É bom ficar com raiva. E você tem uma boa razão para estar. Você está certo? Todos nós precisamos nos preocupar com Voldemort, Greyback e o resto da multidão de sangue puro. Se o Ministério está tratando bruxos bons, inteligentes e perspicazes como você desse jeito, então pessoas como o Lorde das Trevas sempre terão seguidores. Remus o encarou, atordoado. Mas... Ferrex disse, sempre haverá pessoas trabalhando contra eles também. E enquanto nós continuarmos com raiva, eles não vão ganhar. Eles não vão ganhar, Remus repetiu. Ele normalmente se sentia envergonhado depois de uma explosão como aquela, mas agora ele realmente se sentia mais calmo, até aliviado. E não pense por um minuto que você tem oportunidades de merda. Ferrex ergueu uma sobrancelha. Se você pensa que Dumbledore moveu céus e terras para te dar uma educação só para ver você acabar menos pior do que um aborto, então você não conhece Dumbledore, meu garoto. Sexta-feira, 20 de dezembro de 1974. Conforme dezembro avançava e as noites ficavam mais longas, o castelo foi ficando repleto de luzes e de um pesado manto de neve. Todos pareciam mais animados do que o normal e mais ansiosos que nunca para comemorar o Natal. Corujas voavam pelos corredores na velocidade da luz, entregando pacotes e cartões com envelopes coloridos. A professora de herbologia tinha encantado a Zevinho e Hera para se entrelaçar em cada lustre e corrimão. O professor Flitwick poderia ser visto quase todas as noites ensinando os retratos a cantar canções de Natal. E Sirius Black terminou o semestre vestido da cabeça aos pés em ouropel. Isso não tinha sido realmente ideia de Sirius. James tinha começado usando um feitiço de cola permanente para fixar as decorações nos colarinhos e punhos dos hobbies de Sirius enquanto ele dormia. Se ele pensou que isso poderia deixar Sirius com vergonha, ele estava redondamente enganado. Black adorava seu novo visual e o exibia com orgulho. Na verdade, no último dia do semestre, pelo menos 15 outros garotos o haviam copiado, assim como um grupo de garotas que recentemente começaram a seguir Sirius. Parecia que todas as garotas da escola descobriram sobre a grande competição do amasso, e o efeito não foi o que Remus esperava. Embora Marlene tenha agido sensatamente ao rejeitar os avanços de Black, haviam muitas garotas em seu ano, e até mesmo no ano acima, que esperavam ajudar Sirius a ganhar a aposta. Ele achou isso muito divertido no início, mas depois de quase um mês sendo seguido por um bando de adolescentes rindo, recebendo bilhetes de amor cheirosos e sendo encurralado em quase todas as esquinas, ele convocou Mary como guarda-costas. Mary era perfeita para isso. Temperamento curto, sempre pronta para falar o que pensava e nem um pouco interessada em Sirius. Você é um covarde, ela suspirou, na última noite do semestre, enquanto todos se sentavam ao redor da lareira juntos. James estava brincando com um pomo de ouro que roubou do depósito de jogos, tentando impressionar Lily, que estava de cabeça baixa e terminava freneticamente seus cartões de Natal. Peter não estava em lugar nenhum.
Marlene estava jogando xadrez com Remus e Sirius acabara de chamar Mary para se sentar mais perto dele, observando com cautela um grupo de garotas que o observava de um canto. Eu não sou um covarde, respondeu ele secamente, afrouxando a gravata. Eu só gosto da minha privacidade. Você sempre pode beijar uma delas, Mary respondeu, se espreguiçando no sofá e colocando as pernas no colo de Sirius. Ele deixou. Não era esse o objetivo da aposta? Bem, sim, Sirius respondeu em um tom medido. Mas elas não deveriam saber disso. Eu deveria conquistá-las com meu charme e beleza malandra. Você não está com medo, está? Mary ronronou. Eu seria louco se não tivesse medo de meninas. Sirius riu. Vocês são todas malucas. Mary, qual o sobrenome de Darren? Lily perguntou, olhando por cima de sua pilha de cartas. Harvey, Mary disse. Deus, você não está enviando um cartão para eles, tá? Você só o encontrou uma vez. É bom receber cartões no Natal. Lily sorriu, voltando a escrever. Tudo bem, mas não mande por coruja, ele é trouxa. Como você tem escrito para ele o ano todo? Remus perguntou, genuinamente interessado. Eu mando as cartas para minha mãe e ela as envia na caixa do correio dele. Ele mora só do outro lado do corredor. E há uma cabine telefônica perto de Hogsmeade, então já nos falamos 1 ou 2 vezes. Eu não sabia que havia uma cabine telefônica. Sim, é um pouco antiga. Um dos corvinos me disse que foi uma chave de portal uma vez durante a guerra, mas ainda funciona. Ela se espreguiçou novamente. Eu mal posso esperar para ver ele. Ela suspirou. Sirius afastou as pernas dela, fingindo se inclinar e assistir ao jogo de xadrez. Onde você passará o Natal, Remus? Lily perguntou, lambendo seu último envelope. Não vai ficar aqui, imagino? Lupin e Black vão para minha casa de novo, disse James ansiosamente. Lily deu a ele um olhar fulminante. Ah, claro. Remus estava realmente ansioso pelos Potter esse ano. Ficaria apenas uma semana, pois a lua cheia caía no dia 29, mas era mais do que perfeito para ele. Mal podia esperar pelos presentes, a decoração e a comida da Sra. Potter. Estou morrendo de fome, Sirius bocejou preguiçosamente. Onde está Pete? Podemos mandá-lo para a cozinha para nós? Não faço ideia de onde ele está, James disse. Não o vejo desde o jantar. Ele está fazendo as malas? Sugeriu Lily. Vou verificar. Remus se levantou, se espreguiçando. Também tô com fome. Acho que há alguns bolos de caldeirão no meu baú. Você não diz. Sirius se levantou também, seguindo. Remus suspirou. Sirius passava metade do tempo implorando por doces para o resto deles. Não que ele não fosse generoso com os seus, ele apenas muito raramente parecia ter algum. Peter não estava no dormitório, mas os bolos de caldeirão estavam. Queria saber o que aconteceu com ele. Remus esfregou a nuca. Verifique o mapa, Sirius disse, espalhando migalhas por toda parte, a boca cheia de bolo. Remus ergueu uma sobrancelha, mas não disse nada e pegou o mapa de sua mesinha de cabeceira. Ele lançou o feitiço localizador e o mapa rapidamente destacou uma pequena bandeira com o nome Peter Pettigrew. Parecia que ele estava em um armário de vassouras perto da sala de feitiços. Como recalero? Sirius balbuciou, enfiando outro bolo na boca. Remus resmungou dessa vez, dobrando o mapa. Não sei. Você não acha que os Sonserinos o pegaram? Talvez. Sirius engoliu em seco. Se eles colocassem um feitiço de amarração nele, ele poderia ficar preso lá a noite toda. Vamos buscar ele, então. Devo chamar James? Sirius olhou para a porta e Remus soube na hora que ele estava com medo de passar pelo grupo de garotas esperando lá embaixo. Não, vamos pegar a capa e nos esgueirar. Não vai demorar muito, apenas 2 de nós cabem de qualquer maneira. Remus deu de ombros, concordando. Se não demorassem muito para resgatar Peter, então talvez eles pudessem ir para a cozinha depois. Sirius havia terminado com seus bolos. Eles se amontoaram sob a capa juntos e correram silenciosamente escada abaixo, passando por James e as garotas, saindo pelo buraco do retrato. Típico de Peter, Sirius bufou baixinho. 4 anos como um maroto e ainda é uma merda em feitiços defensivos. Talvez eles tenham atacado por trás, Remus sugeriu. Ou talvez houvesse muito deles. Ele não sabia por quê, mas adorava contradizer Sirius. James chamava de discussões, mas Sirius nunca deu nenhum sinal de que isso o incomodava.
Eles seguiram através dos corredores de pedras sombrios em direção ao corredor de feitiços. Aqui, é esse? Sirius sussurrou quando chegaram a uma porta. Sim, Remus respondeu. Ele tá aí. Ele podia sentir o cheiro dele. Ok, varinha pronta. 1, 2, 3. Sirius abriu a porta rapidamente, para a grande surpresa de Peter, que não corria perigo, e Desdemona Lewis, que gritou. Quem está aí? Ela olhou em volta, pálida, com os olhos arregalados, o cabelo despenteado e os lábios muito rosados e molhados. Peter também olhou em volta, um pouco mais desconfiado, mas igualmente amarrotado. Provavelmente apenas pirraça. Sirius começou a estremecer de tanto rir, e Remus rapidamente tapou a boca dele com a mão, tentando puxá-lo para longe do armário. Pobre Peter. Vou voltar para minha sala comunal. Vou ter muitos problemas se for pega fora dos limites de novo. Desdemona estava dizendo, endireitando a blusa. Ela beijou Peter delicadamente no nariz. Vejo você amanhã, Pete? No trem? Sim, ok. Peter respondeu muito distraído, ainda olhando em volta, procurando por seu agressor invisível. Remus agradeceu a qualquer deus que existisse por sua força superior, enquanto Sirius lutava loucamente para se libertar e causar ainda mais danos. Remus não o libertou até que Desdemona tivesse desaparecido na esquina. Peter já sabia da situação de qualquer maneira. Tudo bem, apareçam. Ele puxou sua varinha sem que Remus soltou Sirius e os dois saíram debaixo da capa de invisibilidade. Eu sabia! Peter gritou. Seu safado! Sirius gritou, rindo tanto que estava segurando o estômago. Há quanto tempo isso está acontecendo? 1 semana, respondeu Peter, ficando vermelho. Como vocês me encontraram? 1 semana? Merlin Pettigrew, o que você estava pensando, mentindo para nós por 1 semana inteira? Você teria zombado de mim. Nós zombamos de você de qualquer maneira. Podemos, por favor, ir para a cozinha agora? Remus suspirou. Espere até James ficar sabendo disso, Sirius disse, suando pasmo. Eu não consigo acreditar. Realmente não consigo. Peter Pettigrew, um garanhão. Oh, cala a boca! Peter ficou amuado, enfiando as mãos nos bolsos. Vou para a sala comunal, não tô com fome. Bem, a maneira como você estava comendo a cara de Lewis... Cala a boca! Peter desapareceu no próximo corredor. Sirius riu todo o caminho até a cozinha e ainda estava um pouco histérico no caminho de volta, mesmo carregado com guloseimas dos elfos domésticos. Pelo menos isso significa que a competição estúpida de beijos acabou, Remus disse, contente enquanto eles se aproximavam do retrato da mulher gorda. Sirius parou no meio do caminho, fazendo com que Remus tombasse com ele, quase derrubando sua garrafa de cerveja amanteigada. Oh, eu não pensei nisso! Bem, você não precisa mais pensar sobre isso agora. Remus retrucou, esfregando o cotovelo onde havia batido. Peter ganhou. Você está certo, Moony. Oh, isso significa que se eu não conseguir um beijo até o final deste ano, serei mais perdedor do que Pettigrew. Remus suspirou pesadamente.